Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar, mais um encontro, mais uma prosa espírita. Como sempre, aqui todas as segundas, sextas-feiras de cada mês, generosamente, o meu querido amigo, pesquisador, escritor, palestrante, enfim, esse espírita, ele vem aqui no canal e compartilha generosamente, como dito, né? Então ele traz o produto das suas pesquisas e hoje tem a grata satisfação de o trazer novamente, visto que essa prosa espírita com ele, Paulo Neto, tratará da obra Os Quatro Evangelhos e ele faz a seguinte pergunta: é a revelação da revelação? Antes de trazer meu querido amigo aqui para começar a nossa prosa de hoje, peço a você que se inscreva no canal, acione o sino das notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que ele alcance um maior público, para que todos possam entender do que nós estamos falando, por que o Espiritismo se debruça sobre esses temas que são espinhosos, mas que é preciso falar. Hoje não será diferente. Peço a você também que, se puder, apoie a nossa TV, tornando-se membro ou usando outras maneiras, você vê na descrição do vídeo, você pode usar a chave Pix, enfim, outras maneiras. Se você tiver alguma pergunta que não tenha condições de aviá-las hoje, nesta live, para o Paulo Neto ou para o canal, você pode nos enviar através do faleconosco@institutorevelare.org.br. Estamos nas redes sociais, você nos encontra através do @RevelarInstituto, tanto no Face quanto no Instagram. Nosso site é o www.institutorevelare.org. Pessoal, sem mais delongas, todos já chegaram por aqui, como, por exemplo, minha querida amiga Cleudia, que já está aqui há bastante tempo, está falando da nossa blusinha aqui, da nossa camiseta do Grupo Espírita Raio de Luz, né? É isso aí. A gente não pode estar lá presente, mas a gente faz a propaganda aqui. Ontem nós estávamos no estúdio e hoje para receber meu querido amigo aqui, mostrando que nós somos, de fato, vinculados a grupos espíritas. Não tem ninguém doido aqui falando de espiritismo, inventando moda, não. A gente está vinculado no meio, né? O João Seguro chega por aqui, dá o seu boa noite, estudar Kardec também, e do Rio Grande do Sul, para te ver, Paulo Neto, vem a Tânia Maia, que estará na segunda-feira na Resenha Espírita conosco, trazendo um tema bem legal. Pessoal, a obra do qual se trata a apresentação desta noite estará disponível em e-book após o dia 17, no endereço que já deixei aí nos comentários para vocês. O Lauro também está nos assistindo, está lá, né, conosco, e o pessoal da TV BR também chega aqui, dizendo um quase boa noite, turma boa, vamos para mais um encontro e parabéns ao canal pelos conteúdos. Obrigado a vocês que se constituem na nossa audiência, né? Peço a vocês que, se puderem, ir nos grupos, nas redes sociais, divulguem o vídeo com esse endereço que está aí, que é esse que traz todo mundo aqui para o YouTube, e a gente aumenta, né, a companhia das pessoas que querem ver e ouvir, né, o Paulo Neto. Eu, de minha parte, para chamá-lo aqui para a gente conversar, desejo a vocês saúde, paz, alegria, harmonia para toda a humanidade. E convido a vocês para a gente espalhar o bem e a paz na Terra. Sem mais delongas, trago ele. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ou quase boa noite, porque está escurecendo. Boa noite a todos aí que estão aí na live. Então é isso aí, Beto. Nós vamos tratar hoje de um tema, você sabe muito bem, que é polêmico, né? Muito polêmico. Nós temos pessoas que defendem essas obras de unhas e dentes, contra outros que não defendem, e a cisânia é claríssima para mim no movimento espírita. Eu sempre pensei em ler essa obra, de tanto que comentavam, mas 4 volumes, né, não era fácil. Mas, com o tempo, acabei lendo, e saí marcando ao longo da obra algumas partes interessantes para um possível comentário posterior. Eu tenho o hábito de não sei se já até te falei, todo do livro que eu pego, eu risco tudo, eu sublinho as frases, as palavras, põe seta para lá, seta para cá, observação de lado, porque a gente, quando tem que
fazer uma pesquisa e não tem como ler o livro de novo, né? Senão nós vamos gastar muito tempo lendo. Então, dos livros, a gente só vai olhar o que nós marcamos. Então, um dia aí, eu resolvi, vou começar isso aqui para ver o que dá. E aí, saí comentando essas partes que eu já tinha marcado, das obras, são 4 obras na publicação da FEB, mas a obra original em francês são 3 volumes só, que da FEB então são 4. Então, saí marcando e saí comentando, né? Essa obra de Rustem, e busquei dois viés, vamos dizer assim, tá? Esses 2 viés podem estar juntos, ou só um, ou só o outro, e os dois juntos, que é o ponto de vista doutrinário é um deles, né? A questão... Ô, Paulo, Oi. Me permita, estou te interrompendo, mas eu gostaria de perguntar. Você vai explanar, obviamente, aqui a sua apresentação de hoje, vai trazer as informações, e, obviamente, você está trazendo um olhar para uma obra, ou seja ela em 3 volumes ou em 4, 2.000 páginas aí aproximadamente, não é uma obra que a gente diga assim, é simples você adentrar ali e estudá-la. Depois que você estudou, a gente tem aí uma noção, obviamente. Nós não somos os primeiros, e digo nós, porque aqui no canal a gente tem um programa chamado Inimigos do Espiritismo, e a obra que a gente critica é os 4 evangelhos. Nós utilizamos Júlio Abreu Filho e o José Herculano Pires também. E aí eu perguntaria para você, o que te motivou a produzir uma obra visando a perguntar, a trazer uma hipótese? Você, na condição de pesquisador, faz a hipótese, não é? Ele intitula, que é a revelação da revelação, e você faz a pergunta, é ou não é? Então eu pergunto primeiro, e antes de devolver para você já explanar, eu perguntaria qual foi a sua motivação, uma vez que uma das críticas que nos chegaram para que vocês estão trabalhando isso no canal se ninguém conhece isso no meio espírita? Então eu passo para você, gostaria que você explanasse o que te motivou a pesquisa. Bom, Beto, é o seguinte, como eu disse, como eu já tinha lido a obra, então eu vou te colocar o que me motivou a fazer o e-book, né? Porque, na verdade, eu já tinha feito a leitura dessa obra em função de tanto que falava assim, eu quero ver o que tem lá, tá? E vi muita coisa que eu gostei, muita coisa que eu não gostei, né? E o que a gente percebe é o seguinte, a maioria das pessoas no meio espírita que falam de alguma coisa não tem o conhecimento daquilo que estão falando. Fala por alto, ouvir falar, alguém falou, condeno a obra de Rustem, eu também condeno, e vão por aí. Então, eu assim, não, eu tenho que ter a minha própria opinião, tá? E aí, diante de tantas postagens na minha página do Facebook, de pessoas elogiando as obras de Rustem, eu falei assim, não, tá? Eu acho que chegou o momento de eu começar a falar sobre essa obra, fazer uma pesquisa profunda em cima do que eu já marquei, para poder esclarecer as pessoas o que realmente trata essa obra. O que vai ter, principalmente os pontos principais, que vai ser contra o espiritismo, coisas que não tem nada a ver, tem muito sentido, assim, de referendar a Bíblia como um livro mais ou menos inspirado, e a gente vai perceber que não é, e nós vamos colocar alguns pontos, e assim, não, isso eu tenho que ajudar as pessoas no entendimento dessa obra, já que eu tinha lido e marcado, não, já chegou o momento de escrever. E aí foi começando a escrever, e aí tem um e-book aí de aproximadamente 300 páginas. Muito bom. Muito bom. Você está falando no e-book, e aí para a gente terminar essa fase inicial da conversa aqui, passar para você apresentar, me conta uma coisa. Terça-feira, dia 17, está aí programado, salvo algum ou outro problema, o lançamento do e-book no site. Me conta um pouquinho dessa parte aí administrativa, dessa questão aí da divulgação, como é que se dará isso? Eu já deixei aqui nos nossos comentários o endereço e passo para você fazer aí uma propaganda desse lançamento. Ou seja, hoje você vai fazer uma apresentação, mas um e-book de 300 páginas precisa ser lido, né, meditado, não só uma vez, como mais de uma vez, para concordar, discordar, refutar, enfim, como você sempre propõe, né? Então, passo para você. Bom, a ideia inicial, Beto, foi oferecer para uma editora para transformar esse material em um livro físico, tá? Mas as editoras hoje, elas têm um interesse maior em publicar, na verdade, para ser bem
né, coerente com o que a gente vê, eles estão interessados em publicar romance, tá? E aí eu comecei a pensar, esse fica lá 2, 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, até um ano, com o meu livro lá, com o meu material lá, e falou assim, esse assunto me interessa. E começou a me dar vontade. Disse, não, eu vou tirar dessa editora, vou tirar, e tirei, tá? Como eu tenho alguns e-books publicados pela Evoque lá de Londrina, através do amigo Assofo Legar, eu falei assim, Legar, será que você publica essa obra? Ele disse, não, publica. Então é o seguinte, ela vai estar no site, era para ser hoje, era para estar publicada hoje, mas houve um problema de atraso na ficha catalográfica, então foi adiado para dia 17, terça-feira. Então vai estar lá no site da Evoque, ou o Consolador também, né, que é a mesma coisa, e disponível para quem quiser, e é a 0800, de graça para todo mundo que quiser, é só baixar, tá? E eu também, nesse dia, eu vou publicar no meu site, então vai estar lá nos dois locais, tanto lá na Evoque como no meu site, tá? Bom. Certinho, Paulo. Então é o seguinte, aí www.consolador.com.br, depois você pode acessar a partir do dia 17 o endereço que está no chat. Se perder alguma coisa aí no chat, alguma coisa que você não consiga ver, nós vamos colocar a partir de terça-feira todos os endereços na descrição desse vídeo, sem mais delongas. Passo para você e já desejando uma boa apresentação, meu querido Paulo Neto. Esperar que a gente possa fazer um trabalho bem feito, a nível de compreensão de todo mundo, respeitando a opinião de todo mundo, mas também a gente quer respeito à nossa, né? Porque uma coisa é você ouvir as outras pessoas falar de uma obra, e a outra você entrar na obra e começar a ver um punhado de coisas que eu vou tentar passar para vocês aqui. E eu acho que dentro do que a gente vai colocar tem muita coisa que vocês vão ficar assustados também, igual eu fiquei, tá? Bom, então a nossa frase inicial, que sempre a gente traz para todas as exposições que a gente faz, é de Kardec. Então, Kardec diz o seguinte: o espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma, e assim evita ser vítima de ilusões e mistificações. Sem comentário. Bom, o foco principal, da obra de Husserl é colocar Jesus como um agênere. Isso ele fala repetidamente em todos os volumes, né? É até maçante de tantas vezes que ele fala. Então, para a gente posicionar o que seria um agênese, nós vamos buscar, então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, no item 125, onde Kardec diz o seguinte, que o agênere é uma variedade de aparição tangível. É o estado em que certos espíritos podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de causar completa ilusão. Então, o ponto forte daqui é uma aparição momentânea, não uma aparição para ficar aí 5, 6, 10, 30 anos aqui entre nós, tá? Então, é algo momentâneo, temporário, e o tempo curto, né? Bom, nós temos na Revista Espírita do ano de 1866, Kardec publicou uma carta, aliás, que recebeu de Husserl. E mais lá na frente, ele vai publicar uma certa apreciação que ele faz dessa obra de Husserl. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: o autor desta nova obra acreditou dever seguir um outro caminho. Em lugar de proceder por graduação, ou seja, trazer as coisas de forma graduais, né? Ponto a ponto, tempo a tempo, né? Vamos dizer assim, quis alcançar o objetivo de um golpe. Tratou por certas questões que não julgamos oportunos abordar ainda. Então, tem coisa dentro da obra de Husserl que Kardec não era o momento de colocar, né? E das quais, consequentemente, lhe deixamos a responsabilidade, assim como os espíritos que os comentaram. Em todos os casos, tem necessidade da sanção do controle universal. E até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina. Então, Kardec já fechou a porta. Isso aqui não tem nada a ver com a doutrina espírita. Lá na frente, se confirmar pelo controle, aceitamos, mas até lá nós vamos ficar tudo de molho. Agora, ele vai falar que foi prolixo, que o que ele publicou em 3 volumes, ele podia muito bem publicado em um só,
talvez um só e pronto. Então ele mostrou que não foi conciso. Então isso foi um ponto que Kardec fala tranquilamente. E lá no livro dos médios, Kardec faz uma observação que a gente nunca pode deixar de lembrar dela. Que ela é muito importante no nosso dia a dia como espírita, no nosso dia a dia nas casas espíritas, no relacionamento com os espíritos. Então Kardec diz o seguinte: os espíritos não nos trazem uma carteira de identidade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles, ou dentre os espíritos, né, vamos dizer assim, né, para ficar claro, tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Justamente por isso, essa questão de identidade é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades que apresenta o espiritismo prático. Então é o seguinte, um espírito que se manifesta, não fala assim, eu sou João Evangelista, mas ele não tem a carteira de identidade para falar, não, eu sou João Evangelista, está vendo aqui? Não tem jeito. Então nós temos que buscar elementos para tentar descobrir se é ele mesmo. Então nós temos que, como diz o outro, ficar atentos, principalmente com o conteúdo da mensagem, para saber, será que João Evangelista falará isso que esse espírito está falando? Por quê? Senão, nós podemos estar sob um espírito mistificador que vai nos enganar. E espírito não tem escrúpulo nenhum, exceto os espíritos, é o que ele diz aqui, não tem escrúpulo nenhum em tomar o nome de, eu sou João Evangelista, se apresentar como São João Evangelista. Para vocês terem uma ideia, na revista espírita, não me lembro que ano, mas tem um registro da manifestação de um espírito que usou o nome de São Luís, e se passou por São Luís, só para você ter ideia, que era o protetor da Sociedade Espírita de Paris, né? Isso pior assim, o São Luís estava lá e deixou para eles aprender lição e aprender como fazer, como agir diante dessas situações. Ou seja, qualquer mensagem tem que ser analisada. Bom, a obra de Rustem é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os 4 evangelhos do Novo Testamento, as passagens em comum dos evangelhos sinópticos, depois ele vai falar do de João, e cada passagem, ou cada grupo de passagens que vai citar, ele vai pôr uma nota. Essa nota, por exemplo, que nós estamos aqui na nota número 1, essa nota número 1 é a que a médium recebeu comentando dos espíritos inspiradores, comentando essas passagens bíblicas que Rustem traz para análise. Então, a obra de Rustem é a análise dos textos do Novo Testamento. Então, começa lá. Os evangelistas eram, sem o saberem, médios historiadores inspirados, mas dentro dos liames da humanidade, guardando em face da aptidão mediúnica a independência da natureza que lhes era peculiar. Assim, escrevendo, recebiam a intuição que os auxiliava na revelação, e escreviam ou de acordo com o que tinham visto, ou com o que lhes fora revelado, por aqueles que, como diz Lucas, viram com seus próprios olhos as coisas desde o começo e que eram os ministros da palavra. Então, por que ele está falando assim, como Lucas? Porque no Evangelho de Lucas, que tem o nome de segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas, ele inicia assim, eu consultei, pesquisei, e agora eu vou contar a história. Então, ele pesquisou, ouviu as pessoas, então começou a contar a história de acordo com o que ele ouviu. Então, por isso que ele está falando. Então, aí continua os espíritos lá para Rustem. A intuição lhes vinha da inspiração divina por intermédio de espíritos superiores. Então, eu vou falar que quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos que tem lá e foram inspirados por espíritos superiores, que eram ministros de Deus agindo sobre a natureza humana, livre e falível de cada um deles. Bom, um grande problema. Então, esse é o primeiro comentário dos espíritos inspiradores, e sempre quando eu falo no e-book, eu coloco espíritos inspiradores entre aspas, bem entre aspas de propósito, no qual afirmo que eles mesmos, porque se eles que estavam ditando, comentando, eles mesmos estão dizendo que eram médicos historiadores inspirados, e escreviam o que recebia por intuição. Como assim? Se provavelmente nem sabiam escrever. João e Pedro, ou Pedro e João, por exemplo, são nominalmente citados como analfabetos. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 13, nós temos esse texto. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Então, porque Pedro e João estão falando muito empolgado, falando muito bem, o pessoal fica assim, como é que esses caras estão falando bem? Esses são tudo analfabetos de pai e mãe, né? Então, aqui. E lá, uma região da Palestina
a região pobre, o pessoal tudo mais preocupado com as coisas, pescadores, com atividades simples, então dificilmente encontrar gente lá um nível de cultura. Mas só que a coisa fica pior ainda, porque os textos dos evangelhos, eles foram escritos em grego. Então, nós vamos buscar lá em Bart de Herman, que vai no livro dele, Jesus Existiu ou Não, ele vai nos esclarecer o seguinte: a língua nativa de Jesus, de seus discípulos e da maioria do povo da Palestina era o aramaico. Os evangelhos, porém, presta atenção agora, porém, não foram escritos em aramaico, mas em grego. E grego de bom nível, altamente proficiente. Os autores dos evangelhos eram falantes e escritores de grego excepcionalmente cultos. Deviam ser de classes relativamente altas, quase certamente de áreas urbanas fora da Palestina. Então, na moral da história, já está falando aqui que aqueles nomes que a gente vê nos evangelhos não designam os seus autores. E eu tenho uma pesquisa sobre isso, está aí a imagem da capa. O título é exatamente isso, ó, os nomes dos títulos dos evangelhos designam os seus autores. Então, eu vou mostrar que não designam, trazendo Bat-M e outros autores, outros pesquisadores. Então, esse também está no meu site, quem quiser depois pegar, está lá disponível para quem quiser. Tá? Então, já começa daí. Então, eles estão dando como... Ou seja, os espíritos inspiradores de Rustain estão dando como os próprios nomes que estão lá foram os escritores dos evangelhos. E hoje os estudiosos não dão essa posição de jeito nenhum. Bom, daqui para frente, tudo que você vê com esse fundo é o que eu transcrevi dos volumes da obra de Rustain. Tudo de lá, tá? E aí eu coloquei em azul algumas coisas mais para chamar a atenção. Talvez a gente vai ler alguma coisa, talvez só ler o azul, aí a gente vai tocando para cá fora para andar mais rápido também, para não ficar também só lendo tudo, né? Então, nesse trecho, ele vai fazer uma referência àquele fenômeno da transfiguração de Jesus. Então, vai falar assim: a presença de Moisés e Elias visíveis aos discípulos foi um meio de lhes ferir a imaginação e de, por assim dizer, confirmar diante deles a elevação espiritual do Cristo como sendo o Messias prometido. Moisés e Elias tinham ambos prometido o Messias. Peraí, Moisés e Elias tinham ambos prometido o Messias? Ou seja, eles estão falando que Moisés e Elias fizeram uma profecia a respeito do Messias. Será? Bom, nós vamos... em Deuteronômio 18, tem os versículos 15 e 18, que são... pessoas acreditam que eles que sim seriam as profecias de Moisés a respeito do Messias. Mas quando a gente vai lá no contexto, nós vamos ver o quê? Que quando Moisés vai falar assim, que Deus suscitará um profeta como eu, ou vou suscitar para eles um profeta como tu, e isso seria a voz de Deus, ele está falando de uma coisa que ele já teve de conhecimento. O que é que ele está falando? Porque ele já tinha conhecimento que ia morrer, então ele estava tranquilizando o povo, que seguinte, que depois que eu morrer, Deus vai colocar alguém, um profeta igual eu, ou do mesmo nível que eu, e pronto, vocês podem ficar tranquilos. Não tem nada de profecia para um futuro longínquo a respeito de Jesus. Não tem absolutamente nada. É só uma coisa local lá. Quanto a Elias, e aí, sim, você pode procurar lá no livro que fala de Elias, né, que é o livro de Reis, e não vai achar, Reis e Crônicas, e não vai achar absolutamente nada que ele tenha feito uma profecia qualquer, ou qualquer coisa que possa se ligar a Jesus. Absolutamente nada. Então, mesmo que a gente possa tentar forçar a barra, não vai achar nada. Né? Então, já começa com um problema, então. Se tinham ambos prometido a Jesus, então, na verdade, nenhum dos dois prometeu a Jesus, não tem profecia em nenhum dos dois a respeito de Jesus. Então, parece que os espíritos inspiradores de Rustain não sabiam disso. Continua. Sim, Moisés e Elias e João Batista são um só. São o mesmo espírito encarnado 3 vezes em missão. Uai, peraí. 3 vezes? 3 vezes? Então está falando que aqui... E como é que fica aquele negócio do Monte Tabor que aparece Moisés e Elias? E aí que vão tentar, né? Nós vamos ver o que vai falar, né?
Esse Espírito, quando foi Moisés, preparou a vinda do Cristo, anunciou veladamente quando foi Elias. Quando foi Elias, deu grande brilho à tradição hebraica e anunciou nas suas profecias que ele tinha de ser o precursor do Cristo. Então, ele está falando que Elias anunciou nas profecias que seria o precursor de Cristo. Só que, como eu disse, Elias não acha nada de profecia a respeito do Cristo. O que temos no Antigo Testamento é uma profecia do profeta Malaquias, que Elias iria voltar. Elias queria voltar antes do Messias, e não que o Messias vir, entendeu? Então eles misturaram, confundiram tudo aqui, né? Então tem profecia da volta de Elias e não de Jesus. E Elias não profetizou nada, quem profetizou foi Malaquias, tá? E Jesus fala que João Batista era o Elias que tinha que vir, então isso é taxativo lá no Novo Testamento. Bom, mas a questão, então, é a seguinte. Aí, um pouquinho lá na frente, eu vou voltar a falar negócio de substituto aqui, tá, gente? É só que aqui que nós vamos ter um problema. Então, os Espíritos escrevem lá. Assim é que, no Tabor, quando da transfiguração de Jesus, um Espírito superior da mesma elevação de Elias e João tomou a figura e a aparência de Moisés. Tais substituições se dão quando necessárias por Espíritos de mesma ordem. Uma coisa que eu achei muito interessante, Roberto, que depois de muito tempo também que eu descobri, de tanto falar, eu também acabei descobrindo depois, que aparentemente, para mim, a transfiguração ocorreu no Monte Tabor, mas na verdade, quando você vai lá nos textos bíblicos, fala monte, não cita monte nenhum, o nome do monte, não cita, tá? Então, o que nós temos? Nós temos o Monte Hermon, que fica a 2.814 metros de altura, e a colina de Tabor, que é 588. Como no texto anterior, que fala da transfiguração, fala que Jesus estava na Cesareia de Filipe, então presume-se, pode ser que não necessariamente para bater o martelo, presume-se que ele estava mais perto do Monte Hermon. Então, quando Jesus transfigurou, provavelmente foi no Monte Hermon e não no Tabor. O nome de Tabor surgiu por tradição, não que seja escrito no Evangelho. Tá? Não tem nenhuma do Evangelho escrito. Agora, a questão das substituições. E outra coisa interessante, se Jesus revelou que Elias era João Batista, isso nós temos textualmente lá no Antigo Testamento, não haveria motivo algum para que ele também não revelasse que Elias teria sido Moisés, já que seus três são um só. Mas a questão das substituições. Um espírito superior é o que está escrito agora lá. Um espírito superior da mesma elevação que Elias e João tomou a figura e a aparência de Moisés. Ora, quando ele diz da mesma elevação de Elias e João, quando ele põe "e", ele dá a ideia de duas individualidades. Porque se fosse uma só, ele tinha que pôr Elias barra João, porque é o mesmo espírito. Então, na forma de falar, já é uma coisa meio estranha, né? Porque se eu estivesse falando, eu falo assim, João barra Elias. Elias barra João, melhor dizendo. Pela ordem, né? E não do João Elias e João. Quando pôs Elias e João, né? Agora, nos casos de comunicações espontâneas, isso está na codificação, é possível, sim, a substituição de um espírito por outro. Mas a lógica nos diz que, para isso ocorrer, é preciso que ele seja preso, entre aspas, numa atividade que não o permita comparecer. Daí incumbe a outro transmitir sua mensagem. Não faz sentido apresentar-se acompanhado do seu substituto. Então, veja bem, se eu estou mandando alguém no meu lugar, é porque eu não posso ir. Agora, se eu vou mandar alguém no meu lugar, eu vou junto com ele, para que eu mandei alguém no meu lugar? Então, não tem sentido, não tem lógica, é isso que eu estou falando. Então, não está batendo. Para mim, não. E é o único local que eu já vi até hoje que fala que Moisés, Elias e João Batista são o mesmo espírito. Não sei se tem outra fonte, mas o que eu lembro é só essa. Se alguém souber de outra fonte também, por favor, pode até me passar lá depois, porque é interessante a gente ir anotando isso aí. Na nota 20. Aí ele pergunta lá, quais os motivos dessas outras palavras do anjo a Maria? Ele está falando do versículo 32 de Mateus, deve ser logo no início do Evangelho de Mateus. Então a fala do anjo é a seguinte, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Está falando do filho que Maria ia ter. Então o Senhor vai dar para ele o trono de Davi, né? E ele vai reinar sobre a casa de Jacó.
Daí eles comentam, era necessário um fio que ligasse as promessas do Antigo Testamento e as interpretações que eles tinham sido dadas às necessidades do momento, às promessas feitas para o futuro. Constitui este fato parentesco aparente que por descendência da tribo. Eis porque José, o pai de Jesus, reencarnou na tribo de Davi. E se Jesus é filho de José, então ele é descendente de Davi. Bom, o que a gente observa aí, qualquer pessoa que estuda um pouco o Novo Testamento, principalmente no Evangelho segundo Mateus, então o autor de Mateus tem uma preocupação muito grande. A preocupação dele é sempre ligar qualquer feito de Jesus, qualquer fala de Jesus, qualquer coisa que aconteceu com Jesus, com alguma coisa do Antigo Testamento. E muitas coisas que eles ligam não tem nada a ver com profecia. Então, só pensa para cumprir a profecia. Bom, você vai lá no texto, que tem a possibilidade de ser aquilo, é uma coisa que aconteceu naquele momento, naquela hora, não tem nada a ver com o evento futuro. Futuro, sim, deles, próximo, mas não futuro longínquo para ser aplicado a Jesus, vamos dizer assim, para ficar claro. Tá? Bom, então na Bíblia de Jerusalém, esse trecho, o trecho de Lucas 1:32, onde consta, o Senhor Deus lhe dará o trono, tal, eles vão fazer uma referência à profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 6. Mas será de fato uma profecia? A resposta se encontra na nota explicativa constante da Bíblia Sagrada Pastoral. Então, nós estamos pegando as notas dos próprios tradutores da Bíblia, para não falar que é invenção do Paulo. Então, referente às passagens de Isaías, do capítulo 8, versículo 23b, ao capítulo 9, versículo 6. Então, é um trecho longo de Isaías que ele vai comentar. Os tradutores da Bíblia Pastoral. Então, diz o seguinte. Em 732 a.C., o rei da Síria tomou os territórios da Galileia e adjacências. O povo teme o avanço assírio, mas o profeta, quem é o profeta? Isaías, né, mostra que Javé libertará os oprimidos e trará a paz. Vai libertar e trazer a paz. O que leva Isaías a essa luminosa esperança é o nascimento do Emanuel. Aí vai dar Isaías, conforme o versículo, capítulo 7, versículo 14, que é Ezequias, o filho do herdeiro de Acás. Então, essa referência aqui bíblica, aqui, o Senhor lhe dará o trono de Davi, está se referindo a quem? A Ezequias, o rei, o herdeiro de Acás. Não tem nada a ver com Jesus. Absolutamente nada. Bom, esse Isaías 7,14, lá na frente nós vamos comentar ele de novo. Tá? Aqui só para lembrar, porque lá na frente nós vamos comentar ele. Vai ter uma ligação dele com uma outra profecia também, que não tem nada a ver. Vamos lá. Aqui, né, quando ele vai comentar, ele cita essa passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7, ele está buscando o quê? Falar alguma coisa da concepção, gravidez e parte de Maria, por obra do Espírito Santo. Ele traz o texto bíblico, né? Então, o texto bíblico vai falar que sucedeu que naqueles dias se publicou o edito de César Augusto para o recenseamento dos habitantes de todo o orbe, todo o orbe, né? E aí José partiu, por causa desse recenseamento, José partiu da cidade de Nazaré, que fica na Galileia, e veio a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Os pontos principais. Aí, depois esse texto vai continuar lá na frente, mas eu tenho que dar uma parada aqui para comentar uma coisa interessante. Esse estudioso da Bíblia, Gesa Vermes, no livro As Várias Faces de Jesus, vai falar o seguinte: não há registro de nenhum censo imperial na época de Augusto. Houve um recenseamento fiscal na Judéia no ano 6 a 7 depois de Cristo, sob Quirino, governador da Síria, após a deposição de Herodes Arquelau. Porém, nenhum censo romano teria sido imposto a um rei independente como Herodes, e tampouco Quirinos foi governador da Síria durante a vida de Herodes. Então, eles estão referendando uma coisa que não tem nada a ver com a história, porque nós estamos falando de história. Finalmente, mesmo que tenha havido um censo na época do nascimento de Jesus, José não seria, ou não teria sido obrigado, sob as leis romanas, a viajar para a terra ancestral de sua tribo. E tampouco Maria teria sido obrigada a acompanhá-lo. Lucas, aí a opinião do Gesa Vermes vai falar, Lucas parece ter combinado
o censo que de fato houve sob Quirino, cerca de 12 anos após o nascimento de Jesus, com o seu roteiro teológico. Então, ou seja, buscaram um fato acontecido lá na frente, puseram ele para trás, faltou anacronismo, né? Então, não está batendo. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou querendo dizer? Que os espíritos inspiradores de nos têm estão referendando tudo isso do texto bíblico, quando, na verdade, o texto bíblico não é um relato histórico, tem conflito com a história. Pronto, é esse que é o ponto. Tá? Bom, aí vamos continuar o resto do trecho lá do capítulo 2 de Lucas. Então, foi para Belém, a fim de registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E enquanto se achavam ali, sucedeu que se completou o tempo ao cabo do qual devia ela parir. Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo em panos e deitou numa manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria. Quando você fala filho primogênito, é óbvio que, gente, quando você está... Se eu estivesse relatando na época que Jesus viveu, primogênito significava o primeiro filho de Maria. Tudo bem, né? Agora, podia ser que até que ela não tivesse outros, mas como eu estou registrando os fatos depois do tempo, vários tempo passado, e se não me falha a memória aqui, esse Evangelho de Lucas está entre o ano de 70, foi escrito mais ou menos no ano de 70, depois de Cristo, então eu já sabia do caso, e se você está usando o termo primogênito, significa que Maria teve outros filhos. Este é um ponto também de polêmica que eu acho que a gente tem um estudo sobre isso também, né? Mas vamos lá. O Evangelho segundo Mateus, o que é que nós temos? Que a família de Jesus morava em Belém, cidade onde Jesus nasceu. Por conta de Herodes, que queria matar as crianças de 2 anos, fugiu para o Egito. E aí, Mateus fala que fugiu para o Egito para se cumprir a profecia. E a profecia é de Oséias. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas só que esse chamei meu filho, ele está se referindo ao povo hebreu que estava cativo, é uma referência ao povo hebreu cativo no Egito. Chamei do Egito, a um passado e não ao futuro. Bom, depois que estava no Egito, então, segundo o relato de Mateus, a família de Jesus então voltou para, em vez de voltar para Belém, foi para Nazaré. Aí ele cita a profecia de ele será chamado Nazareno, isso está em Mateus 2:23. Bom, qual o problema dessa profecia? É que essa profecia não existe. Você pode procurar qualquer texto bíblico do Antigo Testamento, você não encontrar absolutamente nada, nenhuma passagem, nenhuma linha, falando literalmente, ele será chamado Nazareno. Ou seja, é uma profecia, entre aspas, inexistente. Bom, agora o Evangelho de Lucas, o que nós temos? Que a família de Jesus morava em Nazaré, foi para Belém por conta do recenseamento, depois de algum tempo do nascimento de Jesus, volta para Nazaré. E aí, de repente, ele quis falar aquela que devia ser lá chamado Nazareno, mas ele não falou, ele não cita essa profecia, mas, no fundo, esses dois aí trabalham para dar essa ideia. Mas, primeiro, o lugar que Jesus morava não bate, o lugar que Jesus nasceu não bate, né? Se foi em Belém, se foi em Nazaré mesmo, isso aí a gente tem outro estudo sobre isso. Então, é tudo complexo quando você trabalha com o que a gente tem de conhecimento hoje sobre os textos bíblicos através da crítica textual, né? Reza Aslan, por exemplo, no livro Zelota, A Vida e a Época de Jesus, vai falar assim, Lucas coloca o nascimento de Jesus em Belém não porque ele ali ocorreu, mas por causa das palavras do profeta Miqueias. As palavras de Miqueias. E tu, Belém, de ti sairá para mim um governante de Israel. Aí Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Continua, reza Aslan, é assim, Lucas quer dizer que Jesus é o novo Davi, o rei dos judeus. Então, é simbólico, né? Simplificando, as narrativas da infância dos evangelhos não são relatos históricos, nem foram feitos para serem lidas como tal. São afirmações teológicas do status de Jesus como ungido de Deus, o descendente do rei Davi, o Messias prometido. Bom, aí nós temos que ir lá na profecia de Miqueias para ver o que tem lá. Então, lá, Miqueias, aqui no capítulo 5, nós temos que pegar do versículo 1, porque há um problema aí de início do versículo, uma hora é 1, outra hora é 2, então, nesse caso, nessa Bíblia, é do 1 que tem aquela citação. Então, vai lá assim,
E tu, Belém de Efrata, embora tu pequeno tentas clã de Judá, de ti sairá para mim aquele que deve governar Israel. De pé ele apacentará pela força do Senhor. Ele será a paz. Olha aqui, qual a missão dessa pessoa? Ele nos libertará da Síria, quando invadir nosso país e pisar nossas fronteiras. Então, estava falando alguém próximo de Deus, porque a Síria estava para dominar a região. Então, ele está falando, esse cara que vai nascer, que vai governar Israel, vai nos libertar do jugo da Síria. Tem nada a ver com Jesus. Então, e eles estão referendando, né? Como se fosse uma profecia. Aí aqui já começa a primeira, não vou dizer que é a primeira, pelo menos é a primeira que eu trouxe, né? Para falar de uma vida de Jesus a nível de agenda, de corpo fluido. Então, para começar por aqui. Então, Jesus, pela sua vida humana aparente, por que ele está falando vida humana aparente? Porque eles consideravam Jesus como um agente, que tivesse um corpo fluídico. E pelo desempenho de sua missão terrena, tendo uma e outra por objetivo ensinar e exemplificar, deu cumprimento a essas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Desceu ao meio dos homens para lhes ensinar a sofrer a fim de regenerar. Então, isso é que os espíritos que orientaram essa obra de Rubinstein disseram. Bom, ele tomou para si as nossas enfermidades, a gente busca lá e vai descobrir que esse é o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que vai falar sobre isso. Então, ele está se referindo a uma profecia de Isaías. Bom, voltando lá, então, nós temos que localizar essa passagem de Isaías dentro de um contexto. Então, os tradutores da Bíblia Sagrada Pastoral vão nos informar o seguinte, os capítulos dos capítulos 40 a 55, então o 43 está no meio, o 53 está no meio, foram escritos por profeta anônimo. Então, não foi escrito por Isaías. Na época do exílio da Babilônia, apresentando uma mensagem de esperança e consolação àquele povo. Nada para frente, não. Esse profeta, comumente chamado segundo Isaías, né? O fim do exílio é visto como um novo êxito, a ideia de saída do Egito, né, de novo, como se tivesse essa ideia. E como no primeiro já será o condutor e a garantia dessa nova libertação. O povo de Deus, convertido, mais oprimido, é denominado servo de Javé. Então, esse servo que dá a ideia no todo o capítulo de Isaías, está falando do povo de Israel, do povo judeu, não de Jesus, não de uma pessoa. Está falando de uma coletividade, tá? Não tem nada a ver. Então, essa aplicação aqui também não tem sentido. Dessa profecia não tem sentido. Eles estão, o quê? Referendando a profecia. Então, vocês já observaram que eu já questionei várias profecias. Se Paulo está doido, deve estar mesmo, porque eu fiz até um e-book por causa disso. Será que os profetas previram a vinda de Jesus? E eu vou dar uma boa notícia, ou má notícia. Não tem uma. Não achei absolutamente uma profecia sequer que se refira a Jesus. Tá? Tá aí, tá no meu site, quem quiser depois pegar e pode ler com calma. Qualquer coisa está aí. Bom, mas muito estranho esse trecho. Então, que está lá, que eles colocaram. Desceu ao meio dos homens para lhes ensinar e sofrer a fim de se regenerarem, levando-se em conta que eles advogam ser Jesus um agênero, que não tem como ensinar a sofrer, pois nessa condição de agente, de ser fluido, jamais passaria pelos sofrimentos comuns ao ser humano. Eles ensinam o quê? Eu só ensino aquilo que eu tenho experiência. Se ele não tem experiência em sofrer, como é que vai passar experiência de sofrer para nós com a resignação? Não tem jeito. Então, para mim, não bate, tá? Uma coisa sem para mim, é sem lógica, né? Aí, de novo, Jesus Cristo não foi um homem carnal, revestido de um corpo material humano, igual, ou seja, não teve um corpo humano igual a nosso, de matéria igual a nosso. Tal como o homem do nosso planeta. Por quê? O corpo material humano só pode formar em obediência às leis naturais e invariáveis da reprodução, que regem em nosso planeta a geração exclusivamente no concurso de 2 séculos. Então, já começa aqui com a ideia de um nascimento
vamos dizer assim, sobrenatural de Jesus. Jesus não veio do relacionamento sexual entre José e Maria, muito a gosto das teorias católicas da virgindade de Maria, antes, durante, depois do parto e por aí fora. Então, aqui mais referendo essa questão de dogmas católicos. Depois nós vamos falar alguma coisa da Igreja Católica, que ele mesmo vai falar. Os espíritos dele vão falar, né? Bom, o que ele usa para justificar que o corpo de Jesus não tem carnal, o que nós justificamos que ele tem carnal, porque você cai aqui na Terra, ele tem que obedecer as leis que regem, as leis divinas que regem a matéria da Terra, né? Aí continua lá. O corpo de Jesus existiu para seguir e passar na Terra, aí uma missão. Não foi o fruto de uma concepção humana, então insiste na questão do nascimento virginal ou sobrenatural de Jesus. Bom, aí Jesus, como todo e qualquer espírito puro, que venha encarnar na Terra, se sujeitou às leis naturais em vigor neste planeta de provas e expiações. Não há excepcionalidade nas leis de Deus. Cada orbe tem suas leis naturais correspondentes à matéria do fluido cósmico universal, da qual foi criado. Será que o nascimento extra-humano, apresentado pelos espíritos inspiradores, não tem a ver com a concepção católica de que sexo é pecado? Daí a necessidade de criar tal feito milagroso, ou seja, a forma de Jesus nascer, né, relacionando a concepção ao parto de Jesus, né, esse milagre, né, tanto a concepção para o parto, as duas coisas ao mesmo tempo, né. Então, essa aproximação com os conceitos católicos ficou evidente quando, no volume 3º, né, lemos algo a respeito da Igreja Católica. Então, os espíritos vão comentar alguma coisa a respeito da Igreja Católica. O chefe da Igreja Católica, nessa época em que este qualificativo terá sua verdadeira significação, pois que ela estará em via de tornar-se universal como sendo a Igreja do Cristo. Então, eles estão falando que a Igreja Católica é a Igreja do Cristo. Então, fora católica, ninguém está com Cristo. Esse aqui é um problema sério, porque, né? Não tem jeito. Não foi Jesus um homem como nós, então ele insiste o tempo todo, tá vendo? A concepção de Maria e, em consequência, a gravidez e o parto dela, virgem, parto, a mulher tem um parto e continua virgem, meu Jesus. Não poderia ser, nem foram reais, então foi tudo um teatro. Pois contraria as leis naturais. Como que contraria as leis naturais? Muito, né? Tinha que vir de acordo com as leis naturais nossa aqui da Terra, ou seja, parto normal, gravidez normal, tudo normal, né? Ele quer julgar o como sobrenatural, contrariando as leis. É tudo o contrário que a gente fala, tudo o contrário, né? Pois contraria as leis da natureza que rege a geração dos corpos da humanidade, dos corpos materiais, né? Em nosso planeta, o que é impossível, uma vez que a vontade imutável de Deus jamais se derroga nenhuma das leis da natureza. Então, ele está falando, usando isso aqui, ó. Como ele tem um corpo fluídico, então ele não pode usar essas leis da natureza para o corpo humano. É isso que ele está querendo dizer aqui. Daí, e necessariamente, aquela concepção, aquela gravidez, aquele parto, não foram mais do que aparente. Mais um teatro. Mais um teatro. Né? Mais um teatro está fazendo, então. A gravidez e o parto. Né? Então, a defesa da concepção, da gravidez e do parto de Maria, fora das leis naturais da Terra, né, para a matéria, está intimamente ligada à crença defendida pela Igreja Católica da existência de uma suposta profecia bíblica que apontaria para tudo isso. Lembra que eu falei de Isaías 7,14? Está aqui. Então, Isaías 7,14 vai lá. Pois sabe que Javé lhes dará um sinal. A jovem concebeu, e algumas traduções, em vez de estar a jovem, tá a virgem, por isso, nascido de uma virgem. A virgem concebeu e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emmanuel. Então, mas dizer que todas essas três fases de maternidade foram aparentes é ir longe demais, uma vez que estabelece uma cena teatral que envolveria o nascimento de Jesus. E essa profecia, na verdade, não é profecia, isso está relacionado com o filho do rei Acás, né? Que é Ezequias, que a mulher dele estava grávida, ia ter um filho, ou seja, não tem, é coisa local deles lá, não tinha nada a ver para evento futuro que se possa atribuir a Jesus. Mais um. Né?
E aqui mais uma citação muito interessante. E esse aqui, para mim, eu acho que é um ponto assim, muito forte para julgar essa tese do corpo fluídico para o chão. Depois dos 8 dias, a legislação de Moisés, ou mosaica, obrigava a circuncidar os meninos, 8 dias depois de nascido, então levaram para ser feito esse procedimento, né? Então foi circuncidado, né? Bom, inusitado é o início dos comentários, pois induzem ao crente cordeiramente, entre aspas, porque nem sei, até meu quando você disse a falar no dicionário, as orientações do seu líder. Veja o que eles falam, então, a respeito dessa passagem. Esses fatos constituem uma lição para os que se revoltam contra o jugo que a religião impõe. Poxa, então ele está falando que vocês têm que obedecer às religiões de tudo de olho fechado. Caraca, meu, sem sentido. Né? E para os que querem destruir a lei em vez de o cumprir. Será que elas pregam a lei de Deus ou será que está cheio de lei de homens nas religiões? Ela completa. Veja que os pais de Jesus se conformaram com a lei estabelecida e ela submeteram o recém-nascido. Então, levar Jesus para. Então, os espíritos inspiradores concentraram, e aqui que é o ponto, concentraram seus comentários neste ponto, sem mencionar o fato principal, que é o procedimento cirúrgico da circuncisão de Jesus. A circuncisão é o corte da pele que cobre a cabeça do pênis, né? E na época era feita, então, das crianças bem novas. Então, como não tinha, não era feito em hospital, vamos dizer assim, não tinha esses medicamentos que a gente tem hoje, um punhado de coisas que a gente tem hoje, então lá ia ser uma sangueira danada, né? O corte ia espirrar sangue para tudo quanto é lá, né? Com certeza. Ia ser ficar mais ou menos assim, todo manchado de sangue, né? Então, veja bem, o que Kardec fala? Então ele diz o seguinte, um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor sem lhe ocasionar qualquer lesão. Então, se Jesus tivesse um corpo fluídico, jamais ia sair sangue, jamais ia cortar a pele do prepúcio, nada, não ia acontecer absolutamente nada nesse fato, nesse momento. Então, se tivesse corpo fluídico e não acontecesse nada, isso ia ser um espanto danado para todo mundo, para os pais das crianças e quem for. Porque, segundo o que eu apurei, com chapa de dentes, essa cerimônia da circuncisão era acompanhada de uma refeição festiva. Então, certamente, juntava os familiares e amigos para participar. Igual a gente aqui, hoje nem tanto, né? Mas quem veio da região católica, por exemplo, no dia de batizado, aí faz um almoço, chama os parentes, os padrinhos, não sei o que tem. Era mais ou menos uma coisa assim. Né? Então, se juntou aquele punhado de gente, chega lá, vai fazer a circuncisão, não consegue fazer, porque o pênis é fluídico e o pênis e o prepúcio é fluídico, não ia ter sangramento, ali todo mundo já ia espalhar, se não acontecesse isso, que Jesus era um ser superior, um semideus, e dali ia espalhar para todo canto. Né? Então, ali já ia ficar registrado para a humanidade que Jesus já não tinha um corpo fluídico, né? Já não tinha nem como, né? Então, esse fato aqui, como eles nem citaram nada sobre a circuncisão, para mim, a minha ótica é que não tiveram como explicar, concentrado naquele negócio de cumprir as obrigações da igreja para não ter que falar na circuncisão. E justamente é algo que vai derrubar a tese deles. E aí, da mesma forma, né? Aí, só dando tempo, Jesus está lá na cruz, né? Um soldado coloca uma lança em si, no corpo dele lá, e sai sangue, né? Sai sangue e água. E olha o que ele vai falar. Este fato nada tem de espantoso, ou seja, sai sangue e água. Jesus, que no entender dos homens estava morto, olha aqui, deixara na cruz o seu corpo fluídico em estado de tangibilidade e com todas as aparências de morte humana. Aquele sangue e aquela água foram um efeito fluídico idêntico na aparência. Veja bem, então,
Como que o cara vai deixar o corpo fluídico lá? Se o corpo fluídico ou o perispírito faz parte integrante do espírito. Como é que ele vai? Ele vai sair, ele deixa o corpo fluídico lá, deixou na cruz, e só o espírito dele para cá. Muito estranho, né? E aí, a respeito do corpo fluídico, nós vamos buscar em A Gênesis. No item 65, capítulo 15, Kardec vai falar assim: um instrumento cortante ou qualquer outro aí penetra como em um vapor, sem nele causar qualquer lesão. Eis porque esse tipo de corpos não pode morrer. E porque os seres fluídicos designados sob o nome de agêneres não podem ser destruídos. Então, se Jesus tivesse o corpo fluídico, não ia acontecer nada no corpo dele. Ele não ia morrer, a lança não ia cortar, não ia sair sangue, não ia sair água, não saía nada. Muito simples. Então, o que eles pregam é antidoutrinário. Né? A tese que está lá nas obras de Rousseau é antidoutrinário. Aí, novamente, lá está falando, ó, deixando na cruz o invólucro perispirítico tangível. Ó, Jesus deixa o perispírito e sai. Mas que isso? Aí, vamos lá. Livro dos Médios. Kardec. Qualquer que seja o grau em que se encontra o espírito, desculpa, vamos lá, de novo. Qualquer que seja o grau em que se encontra, o espírito está sempre revestido do envoltório, ou perispírito. O perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Então não tem como você deixar o seu perispírito. Você deixa o corpo físico, mas o perispírito não tem jeito. Ele é parte integrante. Né? E mais ainda, ó, ele vai falar dos milagres de Jesus, sem nada prejudicar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não está no objeto desta obra, e considerando, por hipótese, apenas como um espírito superior, e espírito superior no sentido aqui é puro, que ele vai falar, né? Não se pode deixar de reconhecer nele um de ordem mais elevada. O que eu digo, o espírito superior de ordem mais elevada? É justamente o espírito puro. E colocado em suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Então, Jesus, ele era grandioso não pelo corpo, ele é pelo espírito, que era evoluído. Né? Totalmente evoluído. Bom, como homem, continua Kardec, tinha a organização dos seios carnais. Claro, corpo físico de matéria igual a todo mundo. Mas como espírito puro, aí que é bem diferente. Destacar da matéria, deveria viver a vida espiritual mais que a vida corporal, da qual não tinham absolutamente as fraquezas. Então, Jesus não tinha as fraquezas da matéria, não sentia dor, não sentia nada. Né? Porque ele é espírito evoluído. Não porque o corpo dele era, tá certo? Mas suas qualidades sobre os homens não resultavam das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta e de seu perispírito extraído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Está lá em Agentes, capítulo 15. A permanência de Jesus na Terra apresenta dois períodos. O que precedeu e o que se seguiu à sua morte. Ou seja, que nasceu até a morte e depois o da morte para frente. No primeiro período, após o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe nas condições comuns da vida. Então, nasceu de forma normal, como todo mundo nasce. Maria teve o parto, deixou de ser virgem, tudo igual ao ser humano acontece. Após o nascimento, até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade, ou seja, de cada questão. Jesus sempre teve um corpo material, ponto. Após a sua morte, agora já mudou. Após a morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico, é claro. Porque ele vai estar revestido pelo espírito, ele é pelo espírito e espírito. Não tem um corpo físico mais. Né? Então a diferença entre os dois estados é tal forma marcante que não é possível comparar os dois momentos. Um momento é uma coisa, outro é outra. Um momento é corpo físico, outro é corpo espiritual. Ponto. Morreu aí. Agora, o que a tese de Rustain traz? É que ele teve o corpo fluídico a vida toda. O tempo todo. Desde quando... não acho que é nem desde quando nasceu, desde quando foi concebido. Ele já começou. Né? Então, tese contrária ao espiritismo. Sem chance.
Aos fatos materiais vêm se juntar considerações morais, todo-poderosas. Então, essas questões que ele colocou, outras coisas do lado moral pode surgir. Então, ele diz, se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim, é tirar todo o mérito da vida de privações e de sofrimentos que ele escolheu como exemplo de resignação. E também, se ele não sofreu nada, podia ensinar nada para a gente, como foi dito. Se tudo nele fosse apenas da aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim dos Oliveiras, onde ele chorou lá e suou sangue, né, vamos dizer assim, né, que é o que está lá relatado, sua pressa a Deus para afastar o cálice de seus lábios, Deus Pai, afasta de mim esse cálice, sua paixão, o momento que ele vai da condenação até a cruz, que é a paixão, sua agonia, né? Tudo, até o último brando, o último suspiro, no momento de render seu espírito, teria sido um vão simulacro. Então, tudo fingimento, tudo um teatro. Para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma farsa indigna de um simples homem honesto. E com mais forte razão de um ser tão superior como Jesus era. Ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade, tanto do pessoal que viveu com ele quanto de nós aqui. Tais são as consequências lógicas desse sistema. Consequências que ele está falando. Morais, né? Consequências que não inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de elevá-lo. Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram a sua vida. Kardec é claro e objetivo. Então, isso aqui joga por terra toda a tese de Rustain em cima do corpo fluídico de Jesus, ou considerou Jesus como um agente. Bom, aqui nós vamos falar alguma coisa do batismo. Achei essa imagem até bonita, só para fazer, vamos pôr essa imagem aqui para separar os termos aqui, senão vai ficar tudo embolado. Então, veja bem, a fala dos Espíritos lá de Rustain fala assim: e depois ensinai todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo na observância de todas as coisas. Isso é Mateus, está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Né? Aí eu vou explicar, foi feito em nome do Pai, o batismo invoca o ser supremo. Então, praticamente, essa funciona o batismo. O batismo é um procedimento da Igreja Católica. Né? Bom, mas o que é que nós temos aqui que é importante? Vamos ver em Pepe Rodrigues, um escritor português. Ele tem um livro chamado Mentiras Fundamentais da Igreja Católica, como a Bíblia foi manipulada. Então, vai dizer assim para nós. A igreja, ao basear-se em Mateus 28, 19, que é justamente esse pedaço aqui que nós lemos aqui, esse do início, tá? Para afirmar que é católico, porque a missão que lhe foi atribuída por Cristo se refere à totalidade do gênero humano, baseie-se no versículo que é uma interpolação, dado tratar-se de um versículo que foi posteriormente acrescentado ao texto original de Mateus. Por que está falando isso? Porque alguns manuscritos mais antigos, e isso os estudiosos sabem, né, que vem informar para a gente, não consta esse Mateus 28, 19, que é justamente essa parte que eu deixei em azul, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para ficar muito claro a questão, nós vamos ver o quê? Que no livro de Atos dos Apóstolos, supostamente escrito por Lucas, que é o último evangelho, o penúltimo evangelho, na ordem, né, o último é do João, em Romanos e Gálatas, nós temos registro que batizavam naquela época, lá no, vamos dizer assim, no cristianismo iniciante. Mas batizava em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi ordenado aqui atrás? Não.
Eles batizavam em quê? Em nome de Jesus. Opa, então tem uma coisa estranha. Jesus fala, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e só batizava em nome dele. Então, é isso aqui vem confirmar, para mim, a interpolação no texto bíblico, fora a questão do que nos manuscritos mais antigos não existe. Eu, por exemplo, já tenho um livro de origem aqui, que Oriz cita essa passagem, mas ele não fala em nada de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que é um dos pais da igreja. Interessante é que, se do texto bíblico citado, ou seja, Mateus 18, 28, 19, retirar no texto do acréscimo, ele se manterá coerente. Então, lá. E depois ensinar a todos os povos, batizando-os, instruindo-os na observância de todas as coisas que vos tenho prescrito, e ficais certos que estareis convosco até a consumação do céu. É como se não tivesse tirado nada. E pior ainda que, quando a gente compara essa passagem de Mateus com a correspondente em Marcos, que está no capítulo 16, nós vamos dizer, Marcos diz lá o seguinte, e disse-lhe, ou Jesus, disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que ele foi batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Que deu batizar aqui? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a coisa confirma, a questão da adulteração está aí. Então, o que está acontecendo? Os espíritos inspiradores do Rustain estão sustentando como verdade um texto adulterado da Bíblia. Só isso. Olha aqui. Aqui é outro problema seríssimo. Sob a influência atrativa dos fluidos em geral, os fluidos do perispírito variam incessantemente, acompanhando a marcha progressiva do espírito cujo evolutório forma. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, mais rarefeito é o perispírito dele, mesmo trazendo da matéria do planeta, daquele mesmo planeta. Então, até que o mesmo espírito tenha atingido a perfeição. Isso se dá, quer se trate de um espírito que permaneceu puro, quer de um que haja falido. Espera aí. O espírito permaneceu puro? Ou será que os espíritos foram criados puros e depois caíram? É isso que está falando aqui? Mas é. Então, aqui nós temos o quê? A ideia de quê? Da queda dos anjos. Exatamente, é uma crença católica. A queda dos anjos. Né? Pela ótica dos espíritos inspiradores, existem espíritos que sempre permaneceram puros. Sempre permaneceram puros, foram criados puros. Como assim? Foram criados puros? Mas não temos todos a mesma origem, simples e ignorantes, conforme a doutrina espírita, então é antidoutrinário. Ora, não faz sentido, quer de um que haja falido, pois aí teríamos que admitir algo parecido com a queda dos anjos, que tenha um conceito católico. Se essa for a ideia, ou seja, de queda, parece-nos ter cheiro de sacristia, pois os católicos defendem essa tese. O que não sabe é que ela não tem o menor sentido, uma vez que as passagens bíblicas que tomam como base para justificar a tal queda dos anjos, nada tem a ver com queda dos anjos. É só pesquisar, vocês vão encontrar isso. Um lá que fala que caiu, que iria ser igual... Ele está falando do rei da Babilônia. Se não me falha, eu acho que é Isaías, não lembro exatamente. Mas lá está falando do rei da Babilônia, que queria ser o manda-chuva, queria ser tratado como Deus, não está falando de ninguém. Era Deus ordenando a Isaías fazer uma sátira ao rei da Babilônia. Não tem nada de queda de anjo. E se você quer saber alguma coisa de anjo e demônio, aí nós trazemos conforme a Bíblia e conforme a doutrina espírita. Está aí mais um estudo que a gente tem, pode agregar para somar, e vai ficar muito claro essas questões que a gente está falando aqui de anjo decaído. Esses espíritos não só revoltados, cuja queda, então está falando de anjo caído, toda hora, os leva às condições mais materiais da humanidade, são então humanizados. Opa, peraí, então eles caem, depois que eles caem, que vira homem, gente, que cai no corpo. Então, se eles permanecerem puros, eles não precisam reencarnar, só reencarnar, ou encarnar, melhor dizendo, porque começar o processo. Isto é, para serem domados e progredir sob a opressão da carne. Encarnam em mundos primitivos, ainda virgem de aparecimento do homem, mas preparados e prontos para essas encarnações. Encarnam em substâncias humanas, às quais não se pode dar propriamente o nome de corpos. Eles vão encarnar num corpo, mas não é propriamente um corpo humano, não. É um trem
Nós vamos ver o que é. Os elementos dessa substância se encontram espaço na imensidade e, pela ação dos espíritos propósitos de tal missão, se congregam no meio cósmico do planeta, onde a encarnação se há de operar, onde vai ocorrer que a encarnação, os espíritos superiores, né, juntam a matéria para formar esse tal de corpo, que não pode dar o nome. Peraí, deixa eu ver isso aqui. O espírito vai habitar corpos formados de substâncias contidas nas matérias constitutivas do planeta, claro, tem que ser do planeta. Esses corpos não são aparelhados como os vossos, né? Porém, os elementos que os compõem se acham dispostos de maneira que o espírito os possa usar e aperfeiçoar, fazer ele progredir, né? O corpo também, nós temos essa possibilidade. Olha o que eles vão falar aqui. Não poderíamos compará-los melhor do que a criptógamos carnudos. Caraca, meu. Podeis fazer ideia da criação humana estudando essas larvas informes que vegetam em certas plantas. Então, o criptógamo carnudo é larva que vegeta em certas plantas. Esse aqui eu tive que recorrer, Beto, ao Herculano Pisco. Meu Deus, não tem jeito. Eu fui lá no Herculano Pisco. Socorro aqui, Herculano, porque não é possível. Bom, então Herculano vai dizer, no verbo arcano, que o Beto está fazendo um estudo, tá lá. Essa é a revelação da revelação. Rustem copia e desfigura Kardec, acrescentando a seus ensinos os maiores absurdos. Note-se que essas criaturas estranhas, em forma de larvas e lesmas, são encarnações de espíritos humanos que haviam atingido alta evolução sem passarem pela encarnação humana. Depois de desenvolver a razão em alto grau e de haverem colaborado com Deus nos processos da criação, chegando mesmo a orientar criaturas humanas, voltam à condição de criptógamos carnudos. Houve uma queda, não sabe por que caiu, né? Mas por que falam os reveladores e substâncias humanas? Continua Herculano. Porque não simplificam as coisas, dizendo simplesmente que esses espíritos decaídos vão encarnar-se em lesmas, porque é preciso enganar os espiritistas que aceitam Kardec e sabem que a evolução espiritual é irreversível, que o espírito humanizado não pode regredir ao plano animal. É o mesmo processo de sofisma, de tapeação, usado na questão do corpo aparente de Jesus. Quando falam em encarnação fluídica, para escaparem ao anátema de João Evangelista, contra os que dizem que o Cristo não veio na carne. As substâncias humanas dos criptógamos carnudos são uma invenção absurda e tola. E tanta gente a defender essas bobagens dentro do espiritismo. Mas o que são criptógamos carnudos? Por que esse nome estranho? Apreciemos o assunto à luz da razão para tentar esclarecê-lo. A palavra criptógamos é empregada cientificamente para designar certas plantas cujos órgãos reprodutores não aparecem, são ocultos. Criptógamo é um exemplar de espécie vegetal que tem os órgãos reprodutores escondidos. Os reveladores, os tanguistas, apresentaram a palavra carnudo para adaptar a designação ao reino animal. Assim, criptógamo carnudo seria uma espécie de animal, mas não animal porque é formado de substâncias humanas, em que se encarnariam espíritos humanos que regrediram ao plano vegetal e animal. Meu Jesus, me ajuda. E não é mais uma coisa que fecha, né? O espírito não retrograda, ele não cai. Se é puro, não cai. Acabou. Outro comentário. Aqui ele vai falar de reencarnação. Continua falando de reencarnação, porque lá, de certa forma, ele fala disso, né? O que é que devemos pensar da opinião que se formula assim? Do mesmo modo que para o espírito em estado de formação, a materialização dos reinos mineral e vegetal e nas espécies intermediárias, e igualmente a encarnação no reino animal e nas espécies intermediárias, é uma necessidade e não um castigo resultante de falta cometida. A encarnação primeiro em terras primitivas, depois no mundos inferiores e superiores, até que haja atingido
a perfeição. É uma necessidade e não um castigo. Então, por que fala que é necessidade e não um castigo? Não, a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo, já o dissemos. Então, já o dissemos porque não é a primeira vez que estão falando. O castigo não pode preceder a culpa. Vamos lá. Há muitos espíritos acontece falir. A queda do anjo, né? A queda do anjo aqui. Já o dissemos. Porque quase todos fazem mau uso do livre-arbítrio. Alguns, porém, dóceis aos incumbidos de os guiar e desenvolver, seguem simples e gradualmente pelo caminho que lhes é indicado para progredir. Os primeiros sofrem uma punição, um castigo, que teriam podido evitar. É para experimentar as consequências da falta cometida, que, como já dissemos, uma vez preparados a ser humanizados, eles caem na encarnação humana, naqueles corpos que tocam carnudos. Então, se um espírito acontece falir, significa que ele era puro e faliu, é dos anjos. E se ele caiu, ele vai encarnar como punição, como castigo. Não é isso que a doutrina prega. Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, vai dizer só: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e espiritual do espírito. Então, aqui, como o Stein está falando lá na obra de Stein, é contraditório. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de se desfazer de todo o mal que traz em si. Como poderia o selvagem, por exemplo, numa única encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do mais adiantado europeu? Os espíritos que faliram, aqui um comentário meu, sofrem uma punição, um castigo, fala de Rustem, dos espíritos de Rustem. E uma vez preparados a ser humanizados, eles caem na encarnação humana. E explicitando mais um pouco, afirmam que a encarnação humana é consequente da primeira falta, aquela que deu causa à queda. Aqui temos a encarnação como castigo, uma referência à queda dos anjos. De novo. Bom, isso aqui, dentro dos documentos que que o pessoal está levantando a respeito de Kardec, uns encontrados, recebidos por Canuto de Abreu, depois doado para Fiel, uns encontrados para Daí Ribeiro, outros encontrados por Charles Champ lá na França. Então, apareceu esse manuscrito da Voyage, escrito de 1862, e esse aqui é a letra de Kardec, então vou pegar um trechinho dessa escrita nesse manuscrito. Está registrado no livro Nem Céu nem Inferno, de autoria do Paulo Figueiredo, né? Ele vai mencionar esse manuscrito, então lá vou copiando um texto do manuscrito. Cortei as partes que não interessam, porque, né? Kardec perguntou aos bons espíritos: que influência pode ter o Sr. Rustem? E eles responderam: se você ouvir, estou falando para Kardec, né? Se você ouvir, um simples golpe de vista o fará julgar o homem. Ou seja, não é que você olhar para a cara dele, você já vai saber, né? O que se deve esperar dele. Então, agora é taxativo. Ele tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Vá se você estiver disposto a fazê-lo. Se você quiser, você pode ir, mas você vai topar com isso aqui. A opinião de Rustem tem algum crédito? Não. A opinião de Rustem não tem crédito algum, para ficar bem claro. Em geral, ele passa por um entusiasta, exaltado, querendo se impor. E ele travou uma briga séria com Kardec justamente porque Kardec não aceitou a obra dele. E aí deixou um escrito que depois foi publicado nessa obra dele, depois foi tirado das obras, das versões da fé, mas dessa lendo Kardec, xinga Kardec de tudo que vocês possam imaginar. Né? Mas os próprios espirituais, ele é exaltado, querendo se impor, ele queria aparecer. Né? Então aqui
Já finalizando, é a capa do e-book que estará disponível, como nós falamos, a partir do dia 17 de agora de agosto, no site da Evoque, vai estar disponível no meu site também. Então, o que eu posso dizer assim, então após essa análise da obra de Rustem, né, a resposta à questão do título, né, não é revelação da revelação, taxativamente. E aí eu uso Kardec de novo, já mais ou menos falou isso lá para trás, e ele diz o seguinte: é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar nomes que não lhes pertencem, a fim de tornarem aceitas as suas utopias. Bom, esse tema é um tema que tem alguns autores que falaram sobre ele. Nós temos aqui Abreu Filho e Herculano Pires, o Verbo e a Carne. Nós somos Sérgio Aleixo, primário de Kardec, Metodologia Espírita e Cisma Rutenista. Carlos Alberto Ferreira, Seralbi Rustam Espírita. O Wilson Garcia tem 2 obras, O Corpo Fluídico e O Ponto Final, o Reencontro, que é todo sobre a obra, e O Ponto Final, o Reencontro do Espírito Kardec tem parte dele que fala de Rustam. Gélio Lacerda Silva tem um livro, a obra Conscientização Espírita. E Nazareno Tourinho tem as tolices e apeguices da obra de Rustem. Então, nós temos aqui, em termos de autores, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Eu estou citando o que eu tenho. Eu tenho aqui na minha biblioteca, tá? Não estou dizendo que só tem esses livros do mercado, não, tá? Eu estou citando os livros que eu tenho. Ok? Isso é importante para ficar claro que essa ideia é de muitos estudiosos, tá? Não é ideia do Paulo, tá? Não é ideia do Paulo. Isso é ideia de estudiosos e pessoas de destaque no movimento, tá? E aqui está a nossa referência bibliográfica, tudo que nós pegamos para montar esse estudo. Aqui é específico do trabalho, não do e-book, né? Porque do e-book é a referência bem maior, né? E as imagens. Né? E está lá no meu site. Tem um W a mais, eu quero para tirar aqui, tem um W a mais. Está lá no meu site, vai estar lá no meu site, vai estar, melhor dizendo, a partir do dia 17. Aí tem o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer dificuldade em baixar esse material ou achar o material, é só passar um e-mail para mim. E com certeza a gente terá um prazer em responder vocês. Devolvemos aí, então a palavra para o nosso Beto, aí, nosso guru. O querido Paulo, você estava falando aí, né? O pessoal aí da pesquisa, as pessoas renomadas, né? Então, assim, ó, a humildade me faz dizer que um dos mais renomados aí que está pesquisando também sou eu. Mas a gente realmente pesquisa isso porque você veja bem, é uma mensagem que ele vai escondendo ali para colocar algumas ideias básicas. Você vê que ele foi lá na questão da Trindade, que é uma coisa que você passou aí, alguns dogmas da igreja, a Virgem Maria ser imaculada, a questão da queda que você acabou de mencionar, e aí ele usa a palavra cair mesmo, né, que é uma coisa muito bem combatida. E tem um detalhe, né, gente, assim, o trabalho do Kardec vai chegar até na obra Gênese, que é uma obra que a gente sabe que o Rustam não teve oportunidade. Ele afirma que leu 2 livros, o livro dos Espíritos que chegou quando ele estava doente e o livro dos Médiuns que ele leu mais ou menos. Ele faz umas citações lá e ele achou aquilo tudo muito bonito e tem um detalhe que o Paulo, não sei se ele cita lá na obra, vou ler, né, que é uma questão da própria médium. A médium do Rustam não concordava com o que os espíritos estavam informando. Ela não concordava. Olha que interessante. Então, essa é uma informação para a gente deixar. Repito mais uma vez, sem o W que passou aí, www.paulosnetos.net, né, que está lá, é o site do Paulo. Você encontra
vai encontrar esse e muitas outras coisas muito interessantes para você ir lá, dialogar, refutar. É um lugar bem, bem bacana. Eu faço muito isso aqui. Quando eu estou com dúvida em alguma coisa, eu pergunto, Paulo, você já escreveu? Tem isso? Porque ele traz as informações num determinado lugar, como ele fez agora, então é muito legal. Então, pessoal, a publicação do e-book, a gente precisa dar aqui a indicação correta, né? Os méritos do Consolador, né? www.oconsolador.com.br www.oconsoladortudojunto.com.br. Aí vocês vão lá a partir de terça-feira. Quero agradecer essa oportunidade aqui. A gente foi batendo uma bola no chat aqui. Eu quero trazer uma reflexão que vai sintetizar o que você trouxe para nós, né? Aqui tem muita coisa no chat, mas é da Tânia. A Tânia diz assim, essa tese de Rustang fere nossa inteligência. Fere mesmo. E ela estava se referindo ali aos fanerógamos carnudos, aos criptógamos carnudos, que inclusive, gente, isso estava lá no site da FEB. Isso estava lá como obra indicada pela FEB. Inclusive, a FEB publicou, você vai encontrar essa notícia lá na obra do Verbo e a Carne, acredito que o Paulo também trabalhou isso. A FEB publicou primeiro os 4 evangelhos, depois que ela foi trazendo as obras de Kardec. Mas a FEB primeiro abraçou a ideia rustanguista, porque a ideia rustanguista, ela nada mais é do que a tese docetista, que um dos primeiros caras que refutou a tese docetista chama-se Pedro o Apóstolo, aquele da Casa do Caminho. Então, ele refutou lá na época contemporânea ao próprio Jesus, após o desencarne do Jesus. Quero agradecer você, Paulo, abrir os microfones para você fazer as considerações finais aí, mais alguma coisa que você queira colocar, e nós nos encontramos na próxima segunda sexta-feira do mês que vem. Então, devolvo para você se despedir do povo. Tá, eu sei desses problemas da FEB, Beto, mas eu não quis entrar muito no mérito, não, porque tem outros autores que comentam essa questão da FEB. E a maioria deles não faz um trabalho de análise dos textos igual eu fiz. Eu prefiro concentrar na análise do texto e ficar na periferia, entende? Eu peguei o teor do que ficar de fora. E você falou aí da Madame Collignon, né? A médium lá de Hussein, é isso? Então, eu tinha uma ideia muito, muito equivocada, tá, dela, achando que ela tinha sido enganada também, que não sei o quê, patati patatá, mas na verdade não foi. Ela não concordava com o que ela estava escrevendo, ela teve correspondência com Kardec até parece que alguma coisa dela não aceitou, né, mostrou para ela que ela estava equivocada, mas elogiou 2 outras obras dela, tá? Então, Kardec tinha um autoconceito dela por isso. Não foi um médium que caiu no engano, não. Eu acho que ela fez mais por pressão de Hussein para receber aquela obra, tá? Então, aquela ideia de mandar, de se impor, você lembra lá que foi colocado? Então, acho que tem muito disso aí. A média, ela ficou sem jeito, mulher, você já viu como é que é, não quis entrar em Big e acabou fazendo aquela obra. Mas... No século XIX, né, Paulo Neto? Século XIX, a gente tem que saber que tinha um outro tratamento com as mulheres, etc. E ele era um cara rico, muito rico, era advogado, né, para ficar em casa aqui. E quando eu mencionei a FEB, é para dizer o seguinte, porque que na atualidade a gente ainda vê muita gente ainda vinculada, tem centro que se diz espírita, que só estuda essa coisa que você criticou aí hoje. E quanto mais a gente puder, viu, gente? O Paulo, o Lauro, todo mundo que nós pudermos aqui, nós vamos ser obstáculo para essas criaturas que querem prosseguir na divulgação desses erros, que são erros doutrinários. E com erros doutrinários não podemos compactuar. Nós podemos ter várias opiniões sobre muitas coisas aqui, estudar com muitas coisas. Eu e o Paulo nos divergimos sobre muita coisa, rimos, conversamos e tal, mas doutrinariamente a gente não tem esse negócio de retrogradar. Metem psicose lá do Pitágoras, essas coisas lá das pirâmides, essas coisas que já eram teses lá de 2000 anos atrás, e essas coisas que a ciência ela não traz nada de colaboração para a tese do Rustang. E mais, gente,
não vamos nos enganar. Kardec refutou, só que um mestre, ele falou assim, gente, escreveu muita coisa e não escreveu nada, não adianta ficar na periferia, que foi a palavra que o Paulo acabou de utilizar, né? Não adianta ficar na periferia das coisas. Então, falando com as palavras da Tânia, mais uma vez, obrigado, Paulo Neto, pelos esclarecimentos, querido. Devolvo para você. Bom, Beto, eu que agradeço, porque é a oportunidade que a gente tem de expor o trabalho da gente, a pesquisa, e ajudar na compreensão, né? Porque, igual eu falei, muitas vezes as pessoas ficam passando a informação e a gente, como não domina a informação, a fonte, né, vamos dizer assim, a gente acaba aceitando a ideia, mas foi o Paulo que falou, então deve ser verdade, deu para entender? E agora não, às vezes tem a oportunidade de ver o levantamento, o estudo, as críticas que eu faço, pode concordar ou não também, né? Eu não sou dono da verdade. Agora, o que você falou aí, então, a respeito da médium, como eu achei essa informação, eu fiz questão de colocar um capítulo a respeito dela, e no sentido de reabilitá-la, vamos dizer assim, do que se falava a respeito dela, então ela está citada lá, sim, com certeza. Então eu agradeço a você e a todos que estiveram aí no chat, aí, dando esse apoio para a gente aí nos comentários. Falou, Beto? Obrigado, Paulo Neto. Eu estive aqui com ele, Prosa Espírita, com o Paulo Neto, escritor, pesquisador, e aqui dá uma palhinha também das suas exposições, apresentando temas toda segunda, sexta-feira de cada mês, sempre temas muito bacanas da gente receber aqui, né? E é isso. Falou hoje da obra Os Quatro Evangelhos. E agora a gente pode responder, não é a revelação da revelação, muito pelo contrário, né? Ali é uma enganação das piores enganações que já teve na face da Terra. Peço a você que se inscreva no nosso canal, acione o sino das notificações, curta, comente e compartilhe, principalmente esse vídeo de hoje nas suas redes sociais, nos apoiando conforme pedido. Se tiver questões, ou lá para o Paulo Neto direto, ou também aqui no nosso Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Eu vou embora, mas eu volto nos próximos vídeos. Amanhã nós temos encontro com o Lauro Rodrigues, no estudo do Livro dos Médiuns. Se Deus assim o permitir, estaremos juntos, né? Se ele não permitir encarnado, a gente pede a permissão dos bons espíritos para vir desencarnado participar do aprendizado. Então, pessoal, fiquem com Deus, fiquem com Jesus e não se esqueçam, www.paulosnet.net. Gente, a gente vai embora, viu? Falei demais. Tchau, Paulo Neto. Tchau, todo mundo. Um abraço.